Professor Igor Fanzer, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Começo perguntando ao senhor de imediato aqui, até que ponto essa relação Lula e Maduro, essa tensão, ela não passa de um jogo de cena? Olha, certamente não é um jogo de cena, né? Esse pequeno bate-boca, digamos assim, entre os dois presidentes é real, né? Expressa certas divergências entre os dois presidentes, né? E expressa, sobretudo, uma certa tensão, um certo nervosismo do governo brasileiro em relação ao que vai acontecer, né, domingo e nos dias posteriores, no início da semana que vem, na Venezuela, né, em função do resultado das eleições, que ninguém sabe qual vai ser, né, são eleições que a gente imagina que vão ser muito apertadas, enfim, é uma disputa muito intensa, e qual vai ser o comportamento dos atores políticos principais, né, do governo e da coligação opositora, né? Então, são visões diferentes, né? Para o Brasil, é muito importante que tudo corra bem na Venezuela, né? O que significa correr bem na Venezuela? Significa, em primeiro lugar, haver eleições que não sejam contestadas de uma forma consistente, de uma forma séria. Contestações pode haver, mas o principal, né, é se haverá ou não, eventualmente, evidências de fraude, e qual vai ser a reação dos atores, né, a partir do resultado das urnas, né? O próprio resultado das urnas está em questão, se ele vai ser validado pelos dois lados ou não. Para o Brasil é muito importante que tudo corra bem, né, e que resulte dessas eleições um presidente com legitimidade internacional, com reconhecimento interno, né, um presidente que seja aceito pelos dois lados, né, e que seja aceito pela comunidade internacional, particularmente pelos Estados Unidos e pela Europa, que estão aplicando sanções contra a Venezuela, né? Então, esse é o interesse do governo brasileiro, né? Vem daí essa tensão, se as coisas vão ocorrer, né, de acordo com o esperado. Bem, mas em que medida, na verdade, se tiver uma tensão maior, Maduro tensionar mais essa relação, isso pode ser mal para o Brasil? Porque, de uma forma geral, questão democrática, um país democrático, transparente eleitoralmente, é bom para o mundo democrático, é bom para todos os países. Mas esse caso do Brasil especificamente, tem uma questão também aí, uma própria imagem do presidente Lula, que acabou muito associada à Venezuela. Não só agora em relação ao Maduro, claro que a partir ali da invasão, da tentativa de invasão da Guiana, as relações entre Lula e Maduro, elas começaram efetivamente a se tensionar, e aí você tem ali uma escalada, vamos dizer assim, um pouco mais lenta, mas nos últimos dias uma escalada que foi acelerada efetivamente aí nessa tensão. Agora, para o Lula, o que é que representa, professor, esse presidente brasileiro que, de certa forma, tanto internamente quanto em determinados fóruns internacionais, acaba sendo uma pessoa, um político associado em maior ou em menor grau à Venezuela, ao regime venezuelano? O governo brasileiro tem reconhecido até agora a legitimidade do governo da Venezuela, partindo do princípio de que houve uma eleição em 2018, Maduro foi o vencedor dessa eleição, né, e não houve nenhuma denúncia comprovada de fraude. Aliás, a questão da fraude nem se colocou em 2018, o que houve foi a não participação do principal setor político da oposição, o que esvaziou, em certa medida, as eleições de 2018. Né? Ainda assim, o presidente Maduro não foi reconhecido pelos Estados Unidos, né, e pelos países europeus. Houve a tentativa de constituição de um governo paralelo, chefiado pelo Juan Guaidó, na Venezuela, que chegou a ser presidente da Assembleia Nacional, que é o parlamento de lá, mas essa tentativa não deu certo. Hoje esse governo, digamos assim, das sombras, né, de Guaidó, ele já não existe mais, né, ele já desapareceu, inclusive, formalmente.
mas a Venezuela continua com um governo sem reconhecimento internacional, né? E o governo do Lula, juntamente com outros governos do mundo, né, como a China, como a Rússia, alguns países da América Latina, como o México, como a Colômbia, né, e alguns outros, reconhecem o governo Maduro, e outros países da América Latina também não reconhecem o governo Maduro. Né? Quer dizer, agora, com essas eleições, né, é muito importante para o Lula, né, que o governo que for eleito na Venezuela seja um governo com legitimidade, um governo que o Lula e que o governo brasileiro possa dizer, né, tranquilamente, né, o presidente X ou Y, né, seja o Edmundo Gonçalves da oposição, seja o Maduro reeleito, eles são realmente o presidente legítimo da Venezuela e têm o reconhecimento do Brasil. Né. Se esse presidente não tiver, né, essas condições internas, né, que permitam que tranquilamente o governo Lula diga: estou reconhecendo esse governo, né, certamente haverá uma mudança nas relações entre o Brasil e a Venezuela. Né. Então, na realidade, o que o Lula está dizendo ao Maduro é isso: olha, tem eleições, né, essas eleições devem ser limpas, né, e o vencedor dessas eleições, seja quem for, deve ser reconhecido. Né? Esse é um recado tanto ao Maduro quanto à oposição, né? Mas quer dizer, a oposição, se perder, ela pode, enfim, denunciar, fazer barulho, etc., mas isso vai ter pouco impacto em relação ao Brasil. Né? A questão é se o Maduro vai ter uma vitória, né, que seja clara, que seja transparente, né, que o governo tenha tranquilidade de dizer: estamos reconhecendo porque Maduro ganhou, enfim, legitimamente as eleições. Né? Caso isso não aconteça, né, o governo brasileiro já está sinalizando que as relações não serão mais as mesmas. O pano de fundo desse bate-boca é esse. Para o Brasil, para o governo brasileiro, é muito melhor de que aconteça uma vitória, digamos assim, tranquila, transparente do Maduro. Isso é o ideal. Né? O segundo cenário melhor é que, se a oposição ganhar as eleições, que essa vitória também seja reconhecida, e o Brasil não vai ter nenhum problema em lidar com um governo de direita na Venezuela, embora isso não seja da preferência do governo brasileiro. Né? Agora, se não for nenhum desses dois cenários, né, então certamente as relações entre o Brasil e a Venezuela vão piorar, e vai ser muito ruim para o Brasil como um todo, né? Um conflito interno maior na Venezuela, fluxo de imigrantes, né? Dificuldades para o projeto de integração regional. Né? A Venezuela é o grande obstáculo hoje à integração regional. Uma parte dos governos da América do Sul reconhecem a Venezuela, o governo do Maduro na Venezuela, e outra parte dos governos da América do Sul não reconhecem esse governo. Isso é um fator de divisão regional que impede a integração regional. Então tem essas questões, tem a questão econômica. A Venezuela potencialmente é um grande mercado consumidor para produtos brasileiros, né, mas com o isolamento, com a crise econômica, isso não tem acontecido. Então são muitas coisas que estão em jogo realmente do ponto de vista brasileiro nessas eleições venezuelanas. Agora, professor, uma última questão. Mesmo que se dê uma vitória do Maduro em termos razoáveis, vamos dizer assim, porque na verdade essa eleição ela já é questionada desde o momento que candidatos da oposição são impedidos ali em determinado momento de competir, de se candidatar, de disputar a eleição. Mas vamos dizer que aconteça uma vitória de Maduro dentro de uma razoabilidade ali, que se aceite que o governo brasileiro chancele essa vitória de Maduro, como o senhor mesmo disse, como vem chancelando já nas últimas eleições, não só do Maduro, mas também do então presidente Chávez. Mas a impressão que a gente tem, olhando o cenário de fora, e aí o senhor é um observador atento a esses movimentos internacionais, principalmente da Venezuela, é que esse presidente, o Maduro, é um personagem muito imprevisível. Caso essa tensão, independente do resultado de domingo, mesmo que esse resultado ele seja um resultado
dentro de padrões razoáveis, e essa tensão ela aumente de Lula com Maduro, o que é que fica do ponto de vista estratégico de um presidente brasileiro que tem uma pretensão de uma liderança global, de pelo menos uma liderança regional? Como o Lula pode se movimentar? Quais as saídas que ele tem em relação a outros atores latinos? Olha, se o resultado da eleição da Venezuela, caso de uma vitória de Maduro, né, for dentro desse quadro que você fala, digamos, uma eleição com um resultado razoável, né, um resultado que não possa ser contestado com bases concretas. Porque o que ocorre na Venezuela, né, existem muitas críticas, né, ao caráter democrático do regime venezuelano, né? Algumas dessas críticas são procedentes, outras não são, né? Eu caracterizaria a Venezuela hoje como um regime híbrido, um regime que tem características democráticas e tem características autoritárias. Ambas convivem dentro de um quadro muito difícil, que é o quadro das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Esse é um fator que não pode ser desconsiderado. É um país que tem a sua economia completamente bloqueada há quase 10 anos, né, por uma pressão econômica tremenda por parte dos Estados Unidos. Isso, evidentemente, causa efeitos internos na Venezuela. Né? É muito difícil você ter ali, uma democracia de 100%, uma democracia plena, num país submetido a sanções dos Estados Unidos. Agora, se houver essa vitória, né, transparente, razoável, do Maduro, né, isso para o Brasil vai ser muito bom, porque vai permitir o aprofundamento das relações entre o Brasil e a Venezuela em termos que vão ser favoráveis para ambos os lados, né? Especialmente o comércio, né? Se a Venezuela seguir no seu caminho de sair da crise econômica, isso vai favorecer, né, as exportações brasileiras, e isso vai permitir normalizar o fluxo de imigrantes venezuelanos para o Brasil, provavelmente. Né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Se o Maduro ganhar, se vai haver realmente esse aumento da saída de pessoas da Venezuela, ou talvez aquelas pessoas que queriam sair da Venezuela, que estavam insatisfeitas, já tenham saído, e as que ficarem, né, vão acabar ali se adaptando de alguma maneira, né, a mais um governo do Maduro. Então, agora, a questão é se a gente vai ter esse quadro tranquilo do resultado das eleições ou não. Né? A oposição certamente vai dizer que foi fraude se ela não vencer as eleições. Isso é o que ela sempre faz, mas a questão é se haverá elementos consistentes para uma denúncia de fraude ou não. Né? Esse é o ponto-chave. Né? Se o conflito na Venezuela vai se acirrar a partir do resultado das eleições, ou se esse conflito vai amainar, né, e a Venezuela vai gradualmente sair dessa situação de isolamento internacional. Né? Essa é a questão. Né? O que o governo brasileiro não pode é legitimar, evidentemente, uma vitória do Maduro se ela não apresentar essas credenciais de que foram obtidas concretamente sem fraude eleitoral. Né? Essa é a questão. E pode acontecer da oposição ganhar e essa vitória ser incontestável, né? Porque o sistema eleitoral na Venezuela, Léo, o sistema de votação é realmente um sistema muito bem feito. Eles têm o voto em urna e o voto em papel. Né? As duas coisas, a possibilidade desse voto ser auditado, ela é muito real. Eu estive lá em 2002, na última eleição da qual Chávez participou, né? E realmente é um sistema ali muito bem construído. Isso garante 100% a legitimidade das eleições? É claro que não, porque existem outros fatores além do sistema de votação, né? A capacidade de pressão que o governo pode exercer sobre os eleitores, o uso da máquina eleitoral, etc. Mas a votação em si,
é muito difícil de ser fraudada, né? Nunca se comprovou fraude na votação na Venezuela. Houve denúncias de outros tipos, algumas delas fundadas, outras não, né? Isso é uma outra questão, né? Agora, nada permite dizer que é impossível uma vitória da oposição, né? O plano do governo em relação a essas eleições, do governo venezuelano, não está saindo como eles haviam pensado inicialmente, né? Eles imaginavam que a oposição fosse ficar de fora das eleições por vontade própria, como já aconteceu outras vezes, mas a oposição resolveu participar, né? A candidata principal da oposição, que é a Maria Corina Machado, ela foi impugnada. É muito polêmica essa impugnação, né? De um lado, ela aconteceu muito próxima das eleições, de outro lado, ela realmente fez coisas que seriam dificilmente aceitáveis em outro país. Ela defendeu já que a Venezuela fosse invadida pelos Estados Unidos. Ela defendeu as sanções econômicas contra a Venezuela. Então, são questões bastante graves. Mas o fato é que ela indicou esse outro candidato, Edmundo Gonçalves, que é uma espécie de representante dela, né? A gente pode comparar com o que foi o Haddad nas eleições de 2018 no Brasil. O Lula estava impedido, então ele indicou o Haddad, né? Esse Edmundo Gonçalves é um pouco o Haddad da oposição venezuelana, né? Enfim, bem ou mal, eles fizeram uma campanha eleitoral, né, sem restrições, quer dizer, houve problemas, evidentemente, não foi muito tranquila essa campanha eleitoral, mas eles divulgaram a mensagem deles, fizeram todos os comícios, com grande participação, inclusive, no país inteiro, né? Então, não se pode dizer que sejam eleições, que seja uma farsa eleitoral, né? É uma eleição competitiva, é uma eleição real, né? Em que há realmente a possibilidade da oposição ganhar, né? Ao contrário das eleições passadas, em que as principais forças de oposição ficaram de fora, né? Então, e ninguém sabe, porque as pesquisas eleitorais elas não são confiáveis na Venezuela. Lá não existe um instituto como o Datafolha, como o IPEC, né, e alguns outros institutos no Brasil, que têm uma grande credibilidade, que todos os atores políticos reconhecem que aquelas pesquisas são sérias, né? Na Venezuela, as pesquisas são todas compradas pelos atores que estão disputando as eleições, seja pelo governo, seja a oposição. Então, não há confiabilidade nas pesquisas eleitorais, né? Não se sabe, não há um favorito, né, em relação às eleições desse domingo, né, em função disso, da ausência de institutos confiáveis, né, e a própria declaração da intenção do voto na Venezuela, né, é duvidoso se todas as pessoas dizem realmente em quem vão votar, né, uma nuvem ali de incerteza em relação às eleições de domingo. E há uma nuvem de incerteza sobre o comportamento dos atores, né, o comportamento da oposição e o comportamento do governo. Muito bem, professor Igor Fuser, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas análises aqui, pelas informações. Espero vê-lo, encontrá-lo aqui outras vezes. Um forte abraço, muito obrigado. Viu? Abraço, Léo, será um prazer.